Olá, graça e paz, bem-vindo ao canal André Carrieiro, mais um vídeo. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, dê o joinha aí, dê o like, tá bom? E compartilhe, ajude o canal a crescer, compartilhe aí, tá bom? Hoje vamos para o quarto episódio dos sonhos da série, né? Os sonhos de José do Egito. E vamos lá em Gênesis 40. Do 1 ao 23, eu vou deixar os versículos na descrição do vídeo. Eu não vou ler todos, né, para que o vídeo não fique muito longo, mas aqui José interpreta dois sonhos, né? O primeiro no versículo 9 do copeiro mor e depois no 16 do padeiro mor. Tá? No 14, José diz assim: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque a interpretação que José fez ao copeiro mor era de que ele voltaria a servir a Faraó, ele voltaria ao seu cargo, teria sua vida preservada. No 16, o do padeiro mor, já é uma mensagem, é um sonho pesado de interpretar. Ninguém gosta de dar más notícias, né? No geral, o ser humano não gosta de ter que dar as más notícias. Eu sou o primeiro a te falar isso. Olha, tem uma notícia ruim para te passar. Ninguém gosta. Mas José interpretou o sonho do padeiro mor e ele disse que o padeiro, né? Falou, conforme o seu sonho, daqui a ainda 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça. No 23, diz que o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. José interpretou seu sonho, três dias depois ele voltou a servir a Faraó, sua vida foi preservada, mas mesmo assim ele se esqueceu. O que nós aprendemos aqui? A gente tem que entender que isso é normal, as pessoas se esquecem, elas não têm obrigação de lembrar ou retribuir o favor, porque quando você faz algo para a pessoa, você tem que fazer de coração, você tem que fazer por amor, não pensando na meritocracia, não pensando na retribuição, o que eu vou ganhar depois, será que aquela pessoa vai lembrar de mim, será que ela vai me indicar, será que ela vai me ligar? Então, nós não devemos pensar assim. E foi o que aconteceu com José. O copeiro mor não se lembrou dele. E José ficou mais ou menos 2 anos preso ali, antes que ele saísse, não é? Lembre-se, ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar e ficou mais de 2 anos preso injustamente. No 41, eu estou adiantando bastante coisa aqui. No 41, Faraó teve os seus sonhos. E ninguém conseguiu, né, os seus magos lá, os seus intérpretes, ninguém conseguiu destrinchar, interpretar o sonho de Faraó. Aí sim, copeiro mor lembrou de José e indicou a Faraó, e o Faraó trouxe a sua presença. José foi levado à sua presença. E ele interpretou os sonhos, né, vocês sabem, das 7 vacas magras que subiram do rio, e devoraram as 7 vacas gordas, depois as 7 espigas miúdas, devoraram as 7 espigas, né, boas. Os sonhos, José fala para ele que no versículo 25, 41, 25. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. É um sonho só. Né? Isso nós já sabemos, você sabe. Então são 7 primeiros anos de fartura, e depois 7 anos de fome. E aqui também nesse ponto nós podemos aprender algo que é falado na Bíblia toda, apenas 2 caminhos. O ímpio, o caminho do ímpio que leva à perdição, e o caminho do justo que leva a Deus. Só existe 2 caminhos e a Bíblia fala dele o tempo todo, comenta, cita, né, mostra as referências, mostra de diversas formas que só existem 2 caminhos. Como está lá em Mateus 7, 13 e o 14, né? Jesus dizendo assim, ó,
Este princípio, né, este princípio foi ensinado pelo Salvador. Aí diz assim no 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então é para a gente pensar também, refletir e compartilhar. Só existem dois caminhos. As pessoas acham que o pessoal acha que é igual política, terceira via. Não existe terceira via. É apenas dois caminhos, o céu ou inferno. No 37, olha como interessante, 33 ao 37, eu vou ler aqui rapidamente. Portanto, José dizendo, né? Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. E assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Aqui é um ponto interessante, né? José estava, olha, você vê, pastor de ovelhas, lá atrás, né? Seus irmãos não gostavam dele, tinham problemas com ele, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, chegou na casa de Potifar, foi traído, né? Foi acusado pela esposa de Potifar, ficou preso injustamente. De repente ele estava aqui dando orientações, dando instruções, conselhos ao faraó do Egito, como Deus faz as coisas, como ele transforma as situações. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó, né? E é aqui que Deus honra o seu justo, no 41. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e a pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Prestou atenção como Deus honra quando você é justo diante dele? Como ele te honra? Pode demorar, pode o tempo passar, pode você até desacreditar, talvez até duvidar, mas a promessa que Deus tem para você, ele vai cumprir. E José foi honrado, né, durante esse período aqui, José foi honrado. Né? Foi colocado no 43, diz assim: E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. José se tornou governador da terra do Egito. No 46 diz que ele era da idade de 30 anos. Então, desde os 17, ele foi vendido mais ou menos entre 17 a 18 anos, que ele foi traído e vendido, né, pelos seus irmãos. E aqui ele já estava com 30 anos. Então, 13 anos. Olha quanto tempo, quanta amargura, quanto sofrimento, quanta decepção, quantos pensamentos. Nossa, será que Deus ainda está comigo? Será que meu pai ainda lembra de mim lá na minha casa, né? Por que meus irmãos fizeram isso comigo? Olha por quantas coisas José passou. Mas se você ler detalhadamente, em nenhum versículo você vê José reclamando. E é aí que a gente tem que aprender para o nosso dia a dia. Porque quando está muito calor, ai, porque está muito calor. Porque está muito frio, ai, porque está muito frio. E José ficou 13 anos padecendo numa terra estranha, numa cultura diferente, e não reclamou.
Em momento nenhum ele disse nada contra Deus e não pediu nada contra Deus. Eu acredito que ele sempre agradecia as bênçãos de Deus, independente se eram boas ou más as situações. Depois vamos continuar no capítulo 42, no próximo episódio. Espero que você reflita aí sobre o pouquinho que a gente falou aqui. Se você gostou, peço mais uma vez que você dê o joinha aí, se inscreva, ajude o canal a crescer, tá bom? Para que essas pequenas mensagens cheguem a mais pessoas. Tá joia? Graça e paz a todos. Até o próximo vídeo.